Pessoal, eu vou conversar agora com a Raquel, essa dicotomia maravilhosa que toma conta da gente. Vamos falar sobre Eros, a sua estreia como realizadora. A Raquel é uma produtora já com um longo histórico aqui no cinema brasileiro, né? Uma parceria maravilhosa com o Gabriel Mascaro, outros filmes também fora do Brasil, e agora está estreando como realizadora. Desculpa se eu estou sendo íntimo, invasivo demais, mas eu tenho que te perguntar, antes de Eros, qual era a tua relação com os motéis? Vou pegar a primeira pergunta. Então, não é que fui um grande frequentador de motéis, mas eu tenho uma história que me impactou bastante na minha vida. Assim, eu moro 22 anos no Brasil, sou naturalizada brasileira, mas quando eu cheguei no Brasil, jovem, bem jovem, eu, assim, nos primeiros meses que eu estava aqui, eu saí, eu conheci alguém e eles dizendo, "Oh, vou te levar para um lugar muito especial no final da noite", e me levou para um motel e eu fiquei mega impressionada esse lugar. Que eu fiquei, gente, não acredito que isso existe. É um lugar que as pessoas só vão para transar, assim, tipo, tinha Aham. um hidro, tinha não sei o quê. Eu fiquei muito impactada, porque eu crescendo em Londres, assim, não existia isso. Então, Sim. e também, assim, fui entendendo muito rápido que isso era um lugar que todo mundo vai, ou muita gente vai, a maioria, se você nunca foi, você conhece com certeza muitas pessoas que vão. Ao mesmo tempo, ninguém fala sobre. Então, era uma coisa que existia tanto no cotidiano das pessoas, como ir trabalhar ou ir para a academia, mas não, enfim, meio tabu. E, ao mesmo tempo, comecei a ficar muito fascinada com a ideia de que os motéis, quando a gente vê na paisagem urbana, assim, são tão óbvios, assim, são gritantes. Então, a gente vê de longe, a gente sabe exatamente o que é aquele lugar, o que está acontecendo aí. Mas quando você chega lá, a identidade está completamente escondida. É a primeira vez que a gente tá se filmando, né? Eu acho massa. Ele não acha motéis tão interessantes quanto eu, né? Esse lance de motel vem de curiosidade que eu tinha há muito tempo. Você falou que em Londres, né, na Inglaterra, não existia isso. Na tua pesquisa, tu encontrou outros lugares no mundo que existem motéis ou é um produto tipicamente brasileiro mesmo? Então, é tipicamente brasileiro, assim, a quantidade de motéis que tem no Brasil é muito grande. A gente está falando de tipo, mais que 100 milhões de estadias por ano que acontecem em motéis Nossa. brasileiros. Acho que hoje em dia deve ser mais, que isso foi da pesquisa de uns 2 anos atrás. Mas, curiosamente, o lugar que mais tem cultura de motéis de sexo, é o Japão. Tem uma cultura muito forte de motéis. E, assim, tirando o Brasil e Japão, assim, outros lugares na América Latina, México tem uma cultura bastante grande de motéis, outros países na América Latina, mas não como no Brasil, não como a diversidade que tem no Brasil e a quantidade de uso. E em Uhum. Portugal, por exemplo, tem alguns, mas eu acho que a maioria foi aberto por brasileiros em Portugal, assim, trazendo isso para, levando isso para lá, mas sim. O Eros, ele fala muito sobre motéis, obviamente, sobre esse ambiente, né? Que, como tu disse, todo mundo frequenta, mas ninguém fala a respeito. Mas ele fala principalmente sobre as pessoas, sobre essas pessoas que estão nos motéis, né? Como é que tu chegou nessas pessoas que, de uma certa forma, também são diretoras do filme, né? Porque elas também estão ali contando essas histórias. Como é que tu selecionou essas pessoas? Como é que tu chegou até elas? Como é que se teve um processo de convencimento para elas fazerem parte do filme? Então, eu diria que não foi um processo de convencimento, foi mais um processo de encontro, né? Eu, através de um processo de pesquisa, eu encontrei essas pessoas que acabavam sendo os colaboradores, os maiores colaboradores de fazer o filme. E eu e foi curioso também porque, assim, como eu falei, eu tive esse interesse sobre o espaço do motel, né? Essa arquitetura, a forma que os suítes funcionam, como esses espaços temáticos, assim, que são quase palcos onde a gente pode perfumar ou seja, fingir que somos em lugares diferentes, assim, ser pessoas, nós ou outros, enfim, tudo isso.
Mas na medida que eu fui pesquisando e falando com pessoas, porque queria entender mesmo assim o perfil de pessoas que vai para os motéis e entender se isso casava com o imaginário popular de que motel era um lugar para sexo pago e infidelidades, porque isso tinha no imaginário popular sobre motéis, e fui entendendo que não, que na verdade tinha inúmeros razões e usos do motel, mas que também como o que começou a me tocar muito era as histórias das vidas das pessoas também, as coisas que Hum, transbordavam nesse espaço. E essas reflexões sobre as relações, sobre o amor, sobre a intimidade, sobre a religiosidade, sobre ideologias, religião. E eu fui entendendo que, na verdade, esse lugar do motel que é tão forte assim na cultura brasileira, né? sim. Que dizia muito sobre, na verdade, eu queria falar sobre essas pessoas e que foi uma maneira de falar algo sobre o Brasil, né? Sobre a Sim. brasileiridade, né? É um espaço super que dá pra você fantasiar, imaginar e viajar totalmente na própria ideia do lugar. A gente percebe um cuidado na seleção dos casais que estão no filme, um cuidado muito de representatividade, né? São todos muito únicos, né? Distintos uns dos outros. Teve muita gente que ficou de fora e, em contrapartida, teve gente que tu queria que tivesse no filme e tu não conseguiu? Então, desde o início do filme eu entendi bem, eu não vou conseguir ter uma representatividade de todo mundo no filme, né? Então, assim, se a gente fala de um Brasil que todo mundo, de algum momento ou outro, vai para o motel e muita gente frequenta com bastante frequência, que ia ter que fazer um recorte. Então, uma coisa, por causa do dispositivo do filme de eu estar convidando pessoas a se filmar, isso já gerava um filtro muito grande. Então, eu entendi que inclusive uma das coisas que o filme reflete sobre enquanto documentário, e é que leva as pessoas a querer se colocar à disposição de um documentário para partilhar suas histórias de forma tão íntima e tão generosa, diria também, assim. E, mas eu no início da pesquisa tinha, ou seja, quando fui conversando com muitas pessoas e fui entendendo que esse imaginário do motel como uso de sexo pago e infidelidade não era verdade e que fui conhecendo essa história, essas pessoas lá dentro, fui desconstruindo qualquer ideia que tinha na minha cabeça, assim, a gente vê na sociedade de uma sexualidade heteronormativa, porque o que eu fui vendo e ouvindo eram histórias de que cada um de nós vive nossa sexualidade, nosso prazer de uma forma muito individual. Então, assim, existe uma diversidade de maneiras de viver o prazer, a intimidade, e eu queria que o filme trouxesse essa reflexão. Então, fui buscando pessoas com histórias que surpreendem um pouco. Então, tem um casal evangélico, Assembleia de Deus, que está no filme, que tem uma forte relação com prazer. E, assim, eu queria que de cada uma dessas histórias... Então, na pesquisa, eu estava sempre buscando isso. E foi isso, eu acho que, como eu falei, eu acho que as pessoas foram me encontrando também, assim, Sim, que cada sim. um deles, de alguma maneira, quer contar a sua história. Bom, tu falaste que tem um casal de evangélicos, entre outros, tem também um casal de dois jovens praticantes de sadomasoquismo, BDSM, né? Teve alguma coisa que chegou até vocês que vocês julgaram forte demais para entrar no filme e que acabaram deixando de fora? No caso desse casal específico, era a Marisa, que é a personagem desse casal, ela é muito incrível, ela é uma professora do USP é, pós-pornô e gênero, então, e ela é submissa e ela faz muita coisa sobre pós-pornô no cinema também, e no filmar, não no cinema, mas sobre a filmagem disso. E eu quis muito, ou seja, eu acho que é muita coisa no filme, ou seja, eu quis muito tentar desafiar os preconceitos e das Uhum. pessoas, assim, sobre o ato sexual, sobre as escolhas, sobre consentimento, sobre o que a gente pode sentir desconforto e que isso
isso provoca dentro de nós. Então, muitas vezes o que a gente gera desconforto, na verdade, é um lugar dentro de nós que a gente poderia buscar entender melhor. E esse momento do BDSM, assim, eles mandaram todo o material e a gente escolheu o que a gente achava que era Sim. aceitável para um público mais geral, mas assim, obviamente sempre é um equilíbrio, assim, eu acho que a gente é um filme que é muito cuidadoso com as histórias que as pessoas Sim. queriam contar da maneira que eles queriam contar, ou seja, a gente não fugia disso em nenhum momento, mesmo que gera desconforto no público. É que não tinha como fugir, né? Um filme ambientado em motéis, sobre motéis, e as pessoas que frequentam motéis, não tem muito como fugir de nudez e de sexo, né? E isso tá no filme, tem nudez e tem sexo. Na verdade, esse desconforto muitas vezes é mais do espectador do que deles, né? Porque eles estão se desnudando, os personagens do filme se desnudam com muito mais facilidade, não é? Percebi, e na verdade, quando eu convidei as pessoas a filmar, quando chegou esse momento de, bom, vamos fazer essa filmagem essa noite, eu fui muito clara que eles não tinham nenhuma obrigação de mostrar sexo explícito nem nudez completo. Falei, ó, essa escolha de vocês, como vocês querem representar o momento do sexo. Mas não tem que ser com nudez nem sexo explícito. Só que quando eu recebi o material, a maioria das pessoas estavam muito tranquilas de mostrar isso, que para mim foi incrível porque mostrou um grau de conforto com seus próprios corpos, com o ato sexual, e que também normalizava-se, é uma coisa muito normal, Sim. sexo e intimidade, e eu achei isso muito, muito bonito. Eu adoro isso aqui. Vamos ver o que acontece na nossa noite. Até daqui a pouco. Eu tive uma experiência bem diferente porque eu assisti num screener em casa, sozinho. Mas eu imagino vocês estão passando por várias pré-estreias, inclusive o filme já passou por festivais, tanto no Brasil quanto no exterior. Como é que é assistir a Eros junto com o público? Tem muitos risinhos de desconforto o público está reagindo de uma maneira mais madura em relação a esse debate que tu está propondo? E se há diferença entre o público brasileiro e o público do exterior? Então, eu fui minha estreia no Festival Tiradentes o ano passado, e foi uma sessão na Cinetenda cheia, 600 pessoas, e foi incrível, foi catártica a sessão. A minha primeira metade do filme, que é mais engraçado, assim, tinha muitos risos, gritos, pessoas pulando, assim, foi reação extraordinária. E tem um momento quando o filme fica um pouco mais melancólico, são outras reflexões, mas sim, não, com o público, ver o filme em sala de cinema recomendo muito, inclusive, porque é uma experiência muito especial, coletivo, porque é isso, o Uhum. motel é um lugar assim, que todas as pessoas têm alguma história de motel, né? Então, acho que tem muito que aparece lá que toca as pessoas e que ao mesmo tempo acho que sim, tem risos de desconforto, tem risos de tipo, ai meu Deus, estou assistindo essa sala de cinema do lado da minha mãe, ou do lado do meu irmão, ou do meu amigo, não sei o quê. E sim, com certeza. Agora, tem uma diferença muito grande entre o Brasil e no exterior onde não tem a cultura de motel, não tem tantos risos. Ou seja, o que eu percebi que nas sessões fora do Brasil, os risos na plateia sempre eram dos brasileiros que estavam na sessão, mas que o filme tocava num lugar muito do afeto, do Legal. amor das relações, do amor que as pessoas transmitem nas suas conversas durante o filme. Então, foi muito bonito que as pessoas foram acessem o filme de um lugar um pouquinho diferente, mas que toca também. Eu trouxe você pra cá e eu queria perguntar se você topava fazer uma coisa comigo. Tem umas amigas que dizem que eu faço assim, um estudo antropológico com a minha sexualidade. A questão do sexo é uma questão biológica. Tá desfocado aqui, por quê? Eu não estou no motel. Eu sou um motel. E hoje, depois do filme pronto, tu vê os motéis de uma maneira diferente? Então, vou contar uma história. Eu acho que sinto muito mais confortável em motéis, e já aconteceu. A gente estava filmando o Último Azul, que é o filme que a
gente estreou Sim, em Brasil, Berlim. em Belém, que eu produzi. A gente filmando lá na Amazônia, e várias vezes eu tive voos Recife e Manaus, e os voos chegavam de madrugada. Eu comecei a ficar em motéis, perto do aeroporto, porque foi mais barato que ir para o hotel. Ou seja, eu normalizava o uso do Claro. motel enquanto um espaço que a gente pode dormir, não é necessariamente só para sexo. Então, acho que Sim. sinto muito confortável com motéis. Eu acho um espaço muito incrível para a gente poder explorar nossa sexualidade e prazer. Bom, vamos torcer que o público de Eros também sinta isso após assistir ao filme. Raquel, muito obrigado por esse bate-papo, por essa oportunidade e parabéns pelo filme. Obrigada. Obrigada.